Fala pessoal, tudo bem por aí? Bem-vindos a mais um episódio do Experiências Contam. Vamos hoje conversar mais um pouquinho, vamos aprender para aplicar um pouquinho na sua vida, no seu trabalho, aonde você achar que é útil essa comunicação. Hoje eu tô meio assim, ai meu Deus, porque eu vou conversar com profissionais de comunicação hoje. Pois é, ele é filho da Dona Maria, ele é o irmão do meio de 3 irmãos e hoje eu tô aqui com o Danilo Rasquinho. Seja super bem-vindo. Obrigado. Olha, eu tô muito feliz de estar aqui no seu programa, no seu podcast. É um programa, olha que estúdio maravilhoso. Eu brinco que isso aí é um divã para os meus convidados. Você pode deitar, ficar super à vontade. Eu posso ficar à vontade? Claro que pode. Então tem chinelo e bermuda? Ai, não tem chinelo e bermuda. Produção, por favor, próxima vez, precisamos de um chinelo e bermuda. Chinelo e bermuda. Falou que eu posso ficar à vontade. E aqui experiências contam, mas tem que falar tudo? Tem que falar tudo. E se eu não quiser? Duvido que você não vai falar. Todo mundo que sentou aí quando foi embora me disse assim: você me fez perguntas que eu tive que pensar muito pra responder e que ninguém nunca me perguntou. Ai, meu Deus. Então se prepara. Ai, meu Deus. Não adianta fugir, já era. Agora já era, não é? Igual montanha-russa, galera, assim, sabe? Eu morro de medo de montanha-russa. Não. Assim. Inclusive eu tive uma experiência no... Aquele que é em Santa Catarina, Beto Carreiro. Beto Carreiro. Nunca mais eu vou, nunca mais eu vou. Por quê? Eu não fui na montanha-russa menor ainda. Quase morri lá. Gente, vou colocar um desafio pra ele. Vou levar ele pra saltar de paraquedas comigo, então. Você já saltou? Claro, 5 vezes. 5 vezes de paraquedas? E tô aqui, olha só. Eu não tenho essa coragem. Eu fui lá na montanha-russa, menor ainda. Aí eu falei, eu vou morrer. Eu já tinha ido, quando eu era criança, no Play Center. Naquele laranja. Você foi no Play Center? Lembra que tinha aquele laranja que sai? Como é que era o nome? Não era Evolution? Não, Evolution era que rodava assim. Acho que o laranja era o Superjet. Eu não lembro. E naquele da água gostoso, que molhava... Sim, Splash. Não pode falar rabo, né? Molhava, não pode falar bunda também. Pode. O Splash. Aí, eu fui nesse menor. Eu falei, não, eu tenho que fazer aqui na minha mente que eu tô sonhando. Que é um sonho. Porque se eu encarasse que era uma realidade, não consigo. Morro de medo. Não, ele vai comigo, gente. Eu vou levar ele pra saltar de paraquedas, pra ter a experiência do passarinho, assim, de olhar lá de cima, assim. Como é que é quando é medo de altura? Como é que é? Quem tem medo de altura? Como é que é? Não, claustrofobia, quem tem claustrofobia medo é preso. Não. Claustrofobia é o quê? Claustrofobia é quando você tá preso em um lugar pequeno. Entendi, você falando fica... peso. Não, medo de peso. Tá, ambiente preso, fechado. Assim, ambiente fechado. De altura. Vertigem. Vertigem é. Não tem o nome certo, não lembro. Ô, produção, procura aí. Como é que a gente classifica quando tem? Acrofobia. Gente, uma palavra que nunca nem sabia. Não ouvia isso. Acrofobia. Achei que era auturofobia. Auturofobia, boa. Agora, Danilo, conta pra mim. Como foi o Danilo nessa trajetória até ser o pai da comunicação? Não sou o pai. Eu posso ser o tataraneto. Tataraneto, então, da comunicação. Bem ainda, uns 300 aí na minha frente. Passou por um bom tempo dentro da moda. Como foi até aqui? Comunicar-se é um dom. Mas é um dom que pode e precisa ser aprimorado, né? Precisa saber os caminhos para cada vez se tornar um comunicador melhor. E eu sempre fui de me comunicar, eu sempre gostei de conversar. Falar com as pessoas, dialogar, entrevistar, né? Você viu, né, que se deixar aqui... Daqui a pouco a gente tem que ter entrevistado, sou eu. E o que acontece? Eu sou novo nisso. No trabalho que eu faço agora como jornalista, com o meu portal de notícias, acesse aí, TDate News. Isso aí. Eu sou novo, tenho 2 anos, o meu portal completou agora em abril. E foi uma trajetória no sentido de que eu já gostava, eu tinha as minhas participações como uma pessoa comunicadora na religião, que eu fui durante muito tempo uma pessoa religiosa, e lá eu tinha as minhas apresentações, e era comum eu falar para um público de número grande de pessoas. Mas eu sabia que eu podia fazer mais, né? E através da internet, que hoje é um grande veículo mundial, né? Você tem a TV ela abrange os lares das pessoas hoje no celular, mas as TVs são locais ou nacionais. A gente já vai acessar fora do país, na internet. Então, quando você está na internet ali nas redes sociais, que é mais rápido, você
você consegue levar o teu produto, o teu serviço, a tua informação. E todo mundo tem um celular. Então hoje eu falei, não, é agora, né? Foi na pandemia. Falei, não, agora é a hora. Eu tinha lojas de roupa. Você trabalhou com varejo ou com produção? Os dois, produção e varejo. Eu fui multimarcas, eu revendia outras marcas. Depois eu produzi e vendia no atacado. Você tinha fábrica, então? A gente terceiriza, né? Sim. A gente acompanha a peça piloto num pequeno ateliê, fez a peça piloto, aprovou, aí manda para a produção, que é terceirizada. Hoje todo mundo trabalha assim, as grandes marcas trabalham assim. Você tem uma equipe que faz a peça piloto, que é a primeira peça, aprovou, aí você manda aquela peça com tudo que precisa, tudo que está envolvido, adereços, enfim. E aí é feito em grande escala para você vender, seja no varejo ou no atacado. Então eu trabalhei com isso. Falei, preciso botar a cara aí na rede social, né? Porque nós vendíamos o varejo online e na loja física o atacado. Falei, tem que ser eu. Tem que ser outro. E a marca leva meu nome. E aí eu fui desenvolvendo, e quando eu vi, falei, não, agora eu preciso fazer o que eu gosto. Entrevistar famosos, entrevistar pessoas. E aconteceu. Como foi sair da moda ali do varejo e entrar para entrevistar os famosos? Que momento que isso acontece? Foi uma transição de carreira. Eu tinha a loja, que hoje eu não tenho mais. E eu falei, mas eu preciso fazer o que eu quero. E olha, assim, né? Era muito mais prático ter loja. Gente, a primeira pessoa que senta aqui me fala que o varejo é prático. Não, do que eu faço hoje. Como assim? Porque hoje eu trabalho 24 horas. Lá eu tinha pessoas que colaboravam comigo, que faziam, só o Pix cai. É um outro sistema de trabalho, né? Não trabalha domingo, não trabalhava sábado no atacado. Era de segunda, o negócio funcionava de segunda às 8 às 5, 6 horas da tarde. Acabou. E ficava, enquanto tinha funcionário vendendo, eu tava lá na fábrica e acabou. Agora, comunicação é festa de manhã, de tarde, de noite, evento pra cá e pra lá, não tem fim de semana, não tem nada. É direto. Eu falei, nossa, que loucura, né? Mas aí quando eu paro pra pensar, falei, não, eu queria isso. Porque eu já acompanhava pessoas, eu já tinha feito 8 anos atrás, 9 anos atrás, eu cheguei a fazer isso. Assim, involuntariamente eu me vi ligando para assessores, ligando para emissoras de TV, agendando entrevistas para uma pessoa que eu estava ajudando. Falei, olha, já estou fazendo um trabalho aqui de assessoria. Já estou ligando, já estou marcando, já estou agendando, já estou fazendo, já estou locando o microfone, já estou providenciando equipamento. Eu fiz isso durante um período. E por que eu fiz? Eu fiz para alguém, tudo bem, eu estava auxiliando. Eu falei, mas devia ter feito para mim, porque era o que eu queria. Era o que eu sempre quis. Aí passou, ficou no stand-by. Toquei o meu negócio do ramo do varejo, do atacado, da moda. Depois falei, não, mas peraí. O que você realmente quer? O que você quer fazer da sua vida? Você quer trabalhar como? E eu falei, não, agora é a hora. E você tem que ir assim, né? Tem uma passagem na Bíblia em que o povo de Deus tinha que atravessar lá o rio. E aí falou assim o profeta, mas como é que a gente vai atravessar nessa correnteza? Põe o pé na água, que é a água que vai abrir. Inclusive o Mar Vermelho foi assim também. Eu falei, vou ter que pôr o pé na água. Confiar que vai dar certo. Põe que vai abrir o caminho. E abriu. Foi assim uma coisa surpreendente. Que sensacional. Foi assim um milagre na minha vida. Mas eu confesso, envolve muito trabalho. Tem um vídeo aí na internet do Silvio Santos, acho que é de 88, quando o Silvio Santos falou que ia se aposentar. Ele tinha ficado um tempo ausente da TV para cuidar das cordas vocais, aí ele retorna e fazem um programa no Show de Calouros, onde os jurados perguntam, fazem um questionário com ele, e até outros ligam, os telespectadores ligam, e ele fala sobre se aposentar. Nossa, Silvio Santos com 57 anos falando que ia se aposentar, né? Oi, né? Oi. Lembrando que só parou porque veio a pandemia, né? Aos 91. Exatamente. E aí, sobre o trabalho, ele fala, ele já consagrado, né?
ele já era consagrado, ele fala assim, é 10% de inspiração, aí ele abre o paletó, você já viu essa parte? Nunca vi essa E parte. ele abre o paletó, ele tá todo suado, todo molhado, e fala 90 de transpiração. Então isso é trabalho. Isso é trabalho. Então, esse é o resultado. Então, você vê tudo bonitinho na internet, aquele influenciador, porque todo mundo que tá na internet é um influenciador, né? Sim. Olha onde foi, onde tava, com quem. É muito bonito, mas o que tá por trás disso? Vou dar um exemplo. Eu fui fazer o troféu imprensa. Maravilhoso. Fui convidado. Tinha alguns portais e as emissoras de TV, Gazeta, Sim, Rede porque TV, é um evento né, clássico, cobrindo, né? E eu me senti muito privilegiado de eu ser um dos poucos repórteres convidados para fazer o evento. E lá, nossa, ser muito bem tratado, comida, bebida à vontade, tapete vermelho, um hall lá pra gente para receber a imprensa. Eu fiz 14 entrevistas. Eu saí de casa, eu cheguei no SBT umas 2 e pouco, fiquei lá até 10h30, 11 horas da noite. Cheguei em casa, eu fui dormir 5 da manhã, Uau. para acordar às 8. Por quê? Preparar todo o material. Ah, mas você não tem quem faça? Peraí, quem que entrevistou? Eu. Quem que sabe onde que é cada corte, onde vai encaixar? O que? É eu vou escrever. Inclusive, aí isso foi dia 20, que dia que foi que a gente gravou? Não lembro o dia, mas passou agora dia 4. O dia 4 de... Que mês que a gente tá? Maio. A gente tá maio. Dia 4 de maio foi exibido a gravação do Troféu Imprensa. Eu assisti, porque a gente fez bastidores, né? Eu assisti. Aí o Carlos Alberto, que eu também entrevistei, ele com 88, eu não me engano, ele disse, olha, eu gravo num dia, pra ser nossa, aí no outro eu volto aqui ao SBT para fazer a edição. Olha que interessante, eu não sabia. Ele Então, que monta a edição presta dele. atenção. Você vê comunicadores consagrados que fazem questão de participar no resultado, no trabalho, na edição. Como é que eu não vou fazer o meu? Eu só tenho 2 anos. Ah, manda alguém, terceiriza. Tem muitas coisas que dá pra fazer. Sim. Só que eu já desenvolvi um sistema porque eu também tenho o time do negócio, né? É, porque você já fez, Você né? tem que ter um time, porque eu sou portal de notícias, então tem que... Inclusive, ontem, que foi hoje é 10 de maio, foi ontem, dia 9, eu fui fazer uma entrevista. Eu passei o dia na Record, fazendo assessoria de imprensa para a Val Marchiori, ela foi participar de um programa do Hoje em Dia. Saí de lá e fui entrevistar ela é do ramo imobiliário, a Sofia Martins, um beijo para você, Sofia. Ela falou, olha, esse aqui já chega, já entrevista, já edita, já publica, já tá no YouTube, já tá a matéria escrita e pronto. E assim, algo bem feito, porque amanhã já é outro dia, já é outro assunto. Então eu precisei, esse time do negócio, essa agilidade. Hoje eu tenho pessoas que me ajudam, sim, eu tenho vários. No portal de notícias, tdatenews.com.br, tem vários colaboradores. Mas eu tenho que ter uma direção. Então, eu penso que todo mundo que deseja crescer, você tem que ficar de olho no teu negócio. Ah, é. Aquela frase, né, do passado, né, o negócio só cresce, o boi só engorda se o dono olhar. É, exato. Então, você vai delegar, você vai treinar, você vai dar funções de responsabilidade, porque você quer que cresça, né? Você quer que tenha milhares de funcionários. Mas tem que ter uma visão geral. Você tem que treinar alguém, eu penso, né? Inclusive eu tenho isso em mente já tá a caminho. Alguém que vai fazer exatamente o que eu. Mesma coisa. Que aí já envolve o quê? Cargos de confiança, né? Exato. Mas como foi a primeira vez? Você falou que foi na pandemia. Na pandemia, isso virou pra você. Que eu botei a cara na internet. Tá, como eu é que foi? Eu botei a de máscara ainda. De máscara? Foi foto, não foi vídeo. Foi foto primeiro. E eu trabalhando com moda ainda, com atacado. Na pandemia, eu ganhei muito dinheiro. As lojas fecharam de atacado, eu não tinha o meu atacado ainda. Eu falei, agora é a hora. Eu fui atrás de todos os meus fornecedores, que eu era multimarca. Falei, é o seguinte, eu vou anunciar o seu produto sem ter. Vendeu nessas plataformas de marketplace. Eu já faço contato contigo
Você já libera uma peça, porque atacado é 12. E eu vou aí buscar e já despacho no correio. Você quer? É o jeito. E eu me vi indo em lojas que tinham 30, 40, 50, 60 funcionários, só o dono sozinho que não sabia pegar a máquina e passar o cartão. Porque a vida inteira o quê? Só Ele delegou. não sabia ligar ou jogar no sistema o pedido. E eu fui acontecendo. Vendi assim 5, 10, 15, 20, 30, 40 mil reais sem estoque. Meu Pegava Deus. dali, passava pra cá. Pegava ali na loja, eu já ia no correio, já embalava na própria loja e já ia pro correio. Aí e eu fazia o quê? Eu juntava os pedidos pra sair de casa uma vez por semana. Saía de casa com todos os pedidos separados, passava de loja em loja ali no Bom Retiro, encaixotava tudo, recolhia tudo, 11 horas da manhã eu já tinha despachado tudo, o Pix já estava na conta, não era Pix ainda, já tinha caído, porque era um sistema de marketplace que o correio acusou que enviou, já cai, já libera. Falei, nossa, olha que maravilha, trabalhando uma vez por semana, já tava 4 ótimo. horas. Foi desse jeito. Aí eu saí, ia dar meus closes, e foi um período de transição que eu saí, de carreira não, de transição que eu saí, que eu tava deixando a religião, porque eu não queria mais fazer parte, então eu praticamente não tinha aquele hall de amigos, eu não tinha mais indo sozinho. Eu ia me vir num período também, foi essa fase, em que eu só tinha comunicação. Minha mãe e meu pai, um ou outro amigo, assim, não completava uma mão. Porque eu tinha que mudar de ciclo. Eu tinha que mudar da convivência que eu estava fazendo parte. Porque assim, se você busca resultados diferentes... Você tem que fazer coisas diferentes, né? E sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto, eu vou falar pra vocês. Olha, a coisa mais difícil é sair da zona de conforto. Que você gosta do seu travesseiro. A zona de conforto é o travesseiro quentinho. Aquele edredom maravilhoso, aquele cheirinho seu que você já fez lá biologia na cama, igual o peixe faz no aquário, no rio. Aquele seu cantinho ali no dia bem frio. Aí você tá chovendo forte, para não falar canivete, e você precisa levantar e sair para resolver um assunto. Isso é transição de carreira, isso é sair da zona de conforto para você conseguir. Mas você não queria tanto ir lá comprar esse produto? Vai lá, é agora, mas tá chovendo, tá tão quentinho, né? Aí o que a mãe fala quando a gente não faz, né? Preguiçoso. Então quem não sai da zona de conforto, o que ele é? Preguiçoso. E geralmente essas pessoas são aquelas que têm as melhores ideias, não executam e morrem. Por isso que diz o ditado, né? No cemitério está cheio de ideias. E existe uma outra teoria que eu acredito que seja verdade, que até me arrepia. Imagina, deve já ter acontecido com você. Você pensa num projeto, numa ideia, não comunica pra ninguém. Uma coisa assim, meio revolucionária. Daqui a pouco você vê uma pessoa fazendo. Isso é um mas fato. eu não falei pra ninguém. Sabe como é que se chama isso? O universo lançou pra você. Você não executou, vai pro próximo. Faz sentido, né? Porque quando você for pesquisar a história geral, alguém antes de Thomas Edison já tinha tido a ideia da lâmpada, mas não executou. Alguém antes de Santos Dumont já tinha tido a ideia do avião, mas não executou. Por isso que quando a gente tem ideias que parecem absurdas, vai fazer. Porque se você não fizer e for um propósito universal ou divino ou cósmico, conforme você quiser dizer, se referir, você aí do outro lado, ele vai providenciar para o próximo. É alguém que execute, né? Alguém que execute. Por isso que tem um ditado, nada se cria. Tudo se copia, né? É Ctrl+C, Ctrl+V. Mas você começa vendendo os produtos na pandemia. Fiz dinheiro. Aparece a primeira vez ali, escondidinho ainda com máscara. É o Danilo comunicador, porque aí o Instagram, ele liberou pra alguns... Nem falava criador, engraçado, 4 anos atrás, ninguém falava criador de conteúdo. Não. Não existia esse termo, criador de conteúdo. São as profissões novas, né? Então, mas já tinha o termo influencer, acho que ainda era blogueiro que a turma falava, né? Que hoje é influenciador, criador de conteúdo, né?
Ainda tem que saber falar criador de conteúdo, porque tem outra conotação criador de conteúdo, né? É que nem você, eu tenho um job mais tarde. Job é trabalho em inglês. Agora você falou, tem um job mais tarde, o que vão pensar? Já tem outras coisas também que pode ser, né? É que Já nem esse estão termo, ganhando. não sei se você sabe, mas assim, na comunidade LGBT é como, eu vou fazer um atendimento ali. O que é o Eu já fiz um atendimento aqui nesse prédio. É o tal do job. É o job. Mas você vê como muda, né? Em pouco, olha, isso eu tô falando de 2, 3, 4 anos no máximo. Olha como mudou. A palavra já soa diferente. Antigamente, você que faz entrevistas com empresários, pessoas do mundo corporativo, a palavra job era muito comum usada no mundo. Hoje não dá mais pra falar. Não dá. Já confunde. Tem um job. Você tem um job? Por causa de uma música que viralizou. Exatamente. Que eu nem sei quem canta, me perdoe. Mas voltando ao caso. E aí o Instagram pegou e ofertou, olha, faz tantas lives que vai ser remunerado. Opa! Ganhei 3 mil reais. Olha, que legal. Agora vou ter que botar a cara, né? Vou ter que botar a cara. E nisso, eu também tinha uma preocupação muito séria com a minha aparência. Eu achava, eu tinha o queixo projetado para frente, se chama classe 3. Assim, ó. Falei, não. E foi na pandemia que eu fui atrás de resolver isso. Falei, não, eu vou cuidar disso. Aí eu fui atrás de um doutor especialista em cirurgia ortognática. Que você já até... porque eu fico imaginando que deve doer muito. A cirurgia ortognática, ela simplesmente destrói os seus ossos aqui, ó. Aqui, pra projetar o seu queixo na posição correta. Dá pra ver aqui? Que teve feito alguma coisa? Não. Não, porque eu não fiz. Sabe por que eu não fiz? Por quê? Procurei o especialista, melhor de tudo. Falou, tal. E eu achando que eu ia lá, ia marcar a cirurgia e dali um mês eu tava assim, bonito. Você achou que o corpo era assim, ó, desliga e liga. Uma cirurgia que custa 140 pau. Caraca. E o doutor que eu procurei, ele só fazia no Sírio-Libanês, no Hospital 9 de Julho e Alvorada, só. Nesses 3 só. Onde ele confiava, né? E ele só atende porque alguém indicou. Tive que falar com um médico que a irmã dele tinha estudado, tinha aluno desse doutor. É assim que funciona. Enfim. Aí ele pegou e me indicou para uma doutora. Falou, olha, eu vou te passar para essa doutora, dentista, porque você vai usar o Invisalign, que são os alinhadores invisíveis. Por 1 ano e meio, 2, seus dentes vão ficar alinhados, mas você continuar com o queixo na frente. Falei, cacete, viu? Desanimei. E passou, sabe mais quanto tempo? Mais 1 ano. Aí deu uns 5 minutos, eu falei, deixa eu procurar essa doutora. E mandei um e-mail. Ela, foi 1 ano que eu tô te esperando, Danilo. Aí agendei e fui. Fizemos o Invisalign. Levou 6 meses pra ficar pronto. Foi 45 alinhadores. Já viu o Invisalign? Aquele invisível, né? Eu tô sem hoje. Porque eu ainda uso. Usei 45 na primeira fase. Quando eu tava no 16, o milagre. Voltou. Ó. Dá um close, não é? Dá um close, ó. Resolveu. Eu não tenho nenhum foco dentário. Eu abro garrafa de cerveja no dente. Tudo certinho. Mas eu continuei, ainda tô até hoje, né? Ainda vai ficar certinho. Isso já elevou a minha autoestima em quanto? 1000%. Falei, agora vamos para o plano B. Eu usei óculos 25 anos. Quase 5, 6 graus. Eu queria me livrar do óculos. Aí eu operei. Então, quando eu falo que eu operei, eu sou uma pessoa operada. Dos olhos! Só dos olhos. Quando você fala que é operada, é outra coisa também. É verdade. Você é operada? Dos olhos. Dos olhos, da cara. Tem que ainda explicar de onde é. É verdade, tem que especificar. Aí a minha autoestima já elevou bastante. Falei, agora vamos fazer. Então foi um processo, e não foi nada assim do fim do mundo. E nem da noite pro dia, né? Porque você teve ali uma jornada. É uma jornada. Aí eu comecei como colunista de um portal. Fiquei pouco tempo lá, não deu certo eu continuar, porque, né? Como eu disse já outras vezes, o homem fecha uma porta, Deus abre uma janela. Alguém não estava muito contente de me ver lá e eu falei, quer saber? Eu vou sair fora. A pessoa já estava providenciando isso, né? Eu fiquei sabendo que iam me providenciar lá. Então eu falei, então vou fazer o meu. Falei, como é que eu vou fazer o meu portal?
E você sabe que no chuveiro, ó, dica, viu? Toma banho, demorado, e fique lá usando o poder do subconsciente, usando o poder da atração, e lá você tem ideias. Não use o chuveiro só para cantar, gente. Você pode E usar nem ele só para para outras tomar coisas. banho. E aí, então, quem toma banho só de sábado, né, complica. Aí veio a ideia. Eu já tinha um nome que sempre estava assim na minha cabeça. Date, date. Date também, lembrando que date, quando fala hoje eu tenho um date, o que que é? Pode ser um No encontro. encontro. Mas date, foi no date. Foi no date. Ah, isso aqui foi no date, foi no encontro. Foi no encontro. Ah, essa foto bonita só foi no date que eu tirei. Date. Então tinha essa em mente, date, date, date. Mas ao mesmo tempo eu gostava muito do New York Times. Sim. Veio no banho. The Date News. A notícia na hora, tá na hora. Alguma coisa que desse essa conotação. Date, data, hora, momento e news de notícia. The Date News. Aí criei. Eu criei dia 18, 19 de abril de 2023. Depois de uma noite exausta, de uma pessoa tentando me interferir no meu trabalho profissional. Aí eu criei. Falei, eu vou publicar o quê? Da onde que vai vir as matérias? Falei, mas não posso pensar nisso. Senão eu não vou fazer. Aí lancei o portal sem... E eu tenho um hábito meu, eu faço, depois eu falo. Ai, daí eu tô pensando. Não é assim. Eu faço. Nossa, Danilo, você fez. Tá aqui, acabei de lançar. Acabei de lançar, então, olha aí. Eu não fico falando o que eu vou fazer, eu faço primeiro. Lancei o portal. Quando deu uns 6 meses de portal, já fazendo, publicando matérias, falei, agora eu vou ter que pegar o microfone e entrevistar. Vai o racha. E aí eu fui fazer as entrevistas. Então eu tenho mais de 1 ano e meio como repórter. Eu devo ter entrevistado quase 300 pessoas já como repórter. A grande maioria, 90%, famosos, celebridades. Hoje, no e-mail do portal, é uma média de mais ou menos 250 a 300 e-mails por dia que chega. A gente recebe lá no portal uma média de 5 a 6 convites por dia para eventos. Caramba! Segunda a segunda. E o negócio aconteceu. E aí o que acontece, né? Como diz, primeiro a gente começa, depois a gente melhora. E eu tenho um pensamento que a gente tem que melhorar todo dia, né? Sim. Então eu aprendi não só, lógico, já sempre gostei de comunicar-se e sempre gostei de escrever. Sempre. Mas aí você aprimorar, você olhar os colegas que fazem sucesso, o Instagram, quais são os Instagrams do seu segmento aí que estão bombados? Olha, vamos lá ver como é que é para você também aprender. Aprender a editar, porque você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Mas vai ter que fazer uma parte. Você tá lá no Caribe ou nas Ilhas Maldivas. Nossa, olha quem tá aqui. Madonna. Peraí que eu vou me virar, eu vou lá entrevistá-la. Você topa? Topa. Você vai ter que ser o filmmaker, você vai ter que pedir pra alguém segurar a tua câmera, o teu iPhone 16 Pro Max, que é o melhor pra gravar, viu? Ó, é o melhor. Supera as câmeras. Ó, o pessoal aí da técnica, viu? Ó, ele tá muito bom, viu? Você grava do 16 Pro Max, no 4K 120 FPS, tá? Ele fica perfeito na câmera. Tela. E hoje as emissoras estão todo mundo tá gravando com desse aqui, ó. Tá todo vendo? mundo grava com desse daqui. Melhor coisa que tem. Espero que o 17, não sei, vai ser 8K talvez, o 17, não sei. Aí você tem que estar pronto ali pra fazer teu conteúdo. Ai, mas eu sou rico, eu sou milionário, eu tenho 300 milhões de seguidores. Não existe isso, acabou. Não tem mais isso, não existe. Gente, não existe mais isso das pessoas servirem as outras. Todo mundo tem que saber fazer. A pandemia veio isso pra ensinar. Já tem 5 anos de pandemia. 5, né? 5 21, anos. 22, 23, 24, 25. 5 anos. 5 anos atrás nós estávamos... Você tem que saber fazer de tudo. De tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Mas aí você pega o microfone e vai. Eu já vi ele fazer isso, gente. E com uma, assim, maestria incrível. Porque ele vai. E falha, e não grava, a imagem fica ruim, e perde o som, e dá... Tudo que você puder, tudo que você puder imaginar, eu passei. Qual que foi a história mais, assim,
cômica que você já passou? Cômica, não sei, eu fui entrevistar o Zezé, tava com o microfone, Zezé de Camargo. Zezé de Microfone zero, caríssimo. Marcada, agendada a entrevista. Eu cheguei lá, não captou o áudio de jeito nenhum. E aquela turma em cima, eu fiquei apavorado, fiquei apavorado. Aí um colega, fotógrafo, Danilo, eu tenho a solução. Ele me emprestou o equipamento dele e eu fiz a gravação. E o Zezé, que é um amor de pessoa, concedeu a gravação tudo de novo. Foi um perrengue que eu passei. Gravou, chegou ali, olhou... Eu fui contratado pela assessoria pra ir lá fazer o trabalho, gravei tudo. Cadê? Cadê o áudio? Tudo que vocês puderem imaginar, eu já passei. Teve alguém que você foi entrevistar que você era fã, assim? Você falou, nossa, tipo... Ai, meu Deus, vou entrevistar o fulano de tal. Teve alguém? E assim... Olha, até suspeito que eu vou falar. Eu sempre fui muito fã da Val Marchiori. Hoje trabalho com ela, a gente tem amizade, né? Mas é a primeira vez que eu falei, olha, a Val Marchiori, mulheres ricas. Deixa eu pegar um champanhe pra ir lá. Conversar com ela, tal. Uma pessoa que eu admirava pela trajetória de vida dela, né? Mas o Zezé, nasci ouvindo. Zezé de Camargo. A filha dele, nossa, Vanessa, que humildade. Ela tava no imprensa agora, né? No Troféu Imprensa, eu já entrevistei ela algumas vezes. Virgínia, tá para nascer alguém como ela. E já teve alguém, não precisa falar o nome, mas que você falou assim, gente, esse ser aqui não rola. Não entrevistei, mas já vi uma situação que... Então não sei se hoje eu queria entrevistar. Porque a internet engana, né? Você vê a pessoa lá, eu tô no Brás, eu tô no Bom Retiro, eu sou do povão, tal. Aí, pessoalmente, num evento, ela cerca ali, não deixa ninguém chegar perto. Não sabe que um dia vai morrer de qualquer jeito, né? Porque assim então, funciona. E aí a Val Marchiori mesmo é uma. Toda chique, elegante, grife, luxo. Se ela tiver que ficar numa fila e vir 500 pessoas pra tirar foto e cumprimentar, ela tira. Ai, Val, a foto não ficou boa. Posso fazer outra? Claro, querido. Val, você seguraria aqui essa caixa de coxinhas da minha empresa pra fazer uma foto? Claro. Aí, ó, a diferença. Tá lá com o look dela de 2 milhões, se for ver. Eu já vi cenas assim. E a outra pessoa que tá usando a roupa emprestada da loja lá do Brás, não quero não. Não quero. Já vi isso eu já vi. E como que é lidar com a sua marca pessoal quando você vai para as mídias sociais? E como que é trabalhar a responsabilidade disso? A minha marca pessoal fala a minha imagem. Isso. Então, é uma questão muito séria isso aí, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer brincadeira, eu tenho um toque de humor, né? Tem que ter uma controladinha. Porque o ambiente que eu frequento, o trabalho que eu faço o mundo corporativo e faço também as celebridades. Então, assim, num evento, numa festa que você tá, você não vai beber todas até cair. Eu não uso nada de droga, de nada dessas coisas. Mas às vezes o pessoal tá usando. Suponhamos que eu usasse. Não tem que fazer isso na frente de ninguém, né? Exato. Então você tem que ter um... Mas isso não é só a sua marca, é a sua imagem pessoal. Não é verdade? Porque você tem que pensar onde os lugares que você vai estar, a forma como você vai se comportar. E é aquilo que a pergunta, né? Eu tô refletindo um portal de notícias que tem credibilidade, ó. Em 2 anos de portal de notícias, nunca ninguém ligou, tira essa matéria daí. Olha que legal. Que é isso aí que você publicou? Que absurdo é esse daí? Nunca, 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 nunca. Pelo contrário, entra lá no Instagram do portal, perde-se o número de collabs de entrevistas que eu fiz entrevistando um famoso e o famoso aceitou a collab. Por que aceitou a collab? Porque tava falando uma verdade, não tava, porque é uma coisa relevante pra ele, uma verdade, uma coisa bem feita, né? Que sensacional. Mas e pra você, eu fico pensando, né, quando a gente tem uma relevância na internet, como é que você lida com isso? Porque uma palavra sua move um ponteiro pra muitas pessoas. Como é isso? Eu fui num podcast chamado Salada Cast e falei, olha, pra mim não existe mais hétero, é todo mundo curioso. É todo mundo curioso. Faz sentido. Falei. Passou quase um ano isso aí, ele soltou de novo o corte, pra quê?
Menino. Perdi o número de comentários. Meu Deus. E não, nenhum positivo, tá? Só Só me hater. detonando. Só que o hater é uma coisa maravilhosa, gente. O hater é maravilhoso? Eu adoro, é sério, não é? Claro, sabe por quê? Você é minha amiga, você entra no meu perfil do Instagram, você vai curtir, ai que legal. No máximo você vai mandar um beijinho, um coraçãozinho, uma palminha e você vai pro próximo. O hater vai olhar inteiro e vai tomar tempo ainda pra escrever um textão. Como é que o Instagram encara isso? Nossa, ele tá tomando tempo porque o conteúdo é relevante. Muito bem-vindo, haters. Venham mais vezes. Eu tô falando alguma E besteira. como você lida com Não, isso? e o hater, o que ele é? Um fã enrustido. Porque eu, por mais que eu ame e adore você, e você me ame e me adore, e nós sejamos bestes, você não fica olhando meu Instagram o dia inteiro, procurando saber tudo que eu tô fazendo. Quem faz isso são as inimigas. Porque quer São os colocar o que não defeito, gostam né? de você. Obviamente, vamos colocar o defeito. São os que não gostam de você, que fica olhando tudinho lá que você tá fazendo, medindo suas palavras. Como eu lido? Nunca fui parado na rua, festa ou evento nenhum, alguém me questionando alguma coisa. Mais uma prova que estas pessoas, elas são corajosas somente na... Casa delas, né? Dentro do sofá quentinho ali, né? Isso, jamais alguém me papelo, quando me encontra, pra elogiar, falar parabéns, mas nunca, né? Porque tem que ser muito homem, muita mulher, pra chegar e falar, eu não gostei daquilo que você falou. Nunca. E essa frase minha, você perguntar pra todos os artistas influenciadores também. Tá lá. E aí, às vezes, né, a pessoa passa mal, fica triste por causa da internet. Eu ficar preocupado com o que a turma tá falando de mim na internet, eu quero que fale mais. Falem mal, falem bem, mas Por falem de exemplo, mim. eu fui lá pro Troféu Imprensa e o Fofocalizando tava gravando ao vivo, o programa ao vivo, mostrando o tapete vermelho. E nós, jornalistas, repórteres, estávamos lá atrás fazendo as entrevistas. Aí teve uma hora que o Cartolano e a Gabi Cabrini foram entrevistar nós, repórteres. Eu entrei ao vivo no Fofocalizando. Que ao legal. vivo. O que aconteceu com o meu WhatsApp? Travou. Danilo, estou vendo você, estou vendo você. Foi meus amigos, meus seguidores. Entrou algum hater? Não. Então é isso. Aconteceu a mesma coisa na virada de ano. Réveillon na Paulista. Eu passei o Réveillon na Paulista, no palco, na contagem regressiva. Danilo, eu tô te vendo na Globo. Aí. E pra mim foi muito interessante, porque eu estava naquele momento, naquela hora, celebrando o meu aniversário. Que legal! Meu icônico... Fala ou não fala a minha idade? Pode falar. 19 anos. 19 anos. Por quê? De carreira. Nem de carreira eu tenho 19. Fala a Celebrando verdade. meus 40 anos de idade. Que sensacional. Não tô bem pra 40, não tô? Tá sim. Tô bem, não tô, gente? Tô. É o formol, não é? Fala aí, o formol. Formal. Formal, Não, eu sabia. uso produtos Jequiti. Jequiti. Tava lá no Troféu Imprensa, né? Tem que né? falar da Jequiti, gente. Como assim, né? Teve algum evento que te deu um frio na barriga? Troféu O Imprensa. Troféu Imprensa. Cheguei, gelei, travei. Uai? O meu amigo lá que tava colaborando comigo, o que você tem, Danilo? Eu travei. Eu travei. De tanta emoção que eu tava lá. E eu tava com colegas, artistas que eu já entrevistei e eu travei. Mas eu acho que eu já fui no SBT outras vezes. Mas eu tava tão emocionado de estar ali, que eu travei. E, gente, de verdade, E eu não fico consigo nervoso. imaginar isso, tá? Porque eu já vi ele tá num evento que não tinha ali muito a estrutura da imprensa. E dali a 5 minutos eu olhei, cadê o Danilo? Já tava lá, atrás do entrevistado. Então, assim, foi incrível. Assim, eu olhei e está lá. E o fato de eu ter travado, eu perdi de entrevistar 2 pessoas que eu queria muito. Porque eu fiquei tão emocionado que ela tava na minha frente. Eu fiquei assim, fiquei igual o Chaves diz, estalta. Fiquei estalta. Mentira! Fiquei uma estátua. Mas eu acho que foi a emoção de estar ali, sabe? De estar fazendo aquilo. Não era todos os repórteres, foi um convite, foi uma coisa muito legal. Era a volta do Troféu Imprensa, o primeiro sem o Silvio Santos. Toda uma história, né? Era um momento icônico, né? Histórico, né? Histórico, ali. né? Era a 55ª edição do Troféu Imprensa. Foi muito bom.
E aí você Emocionante. conheceu. Quem você entrevistou ali pela primeira vez? Ah, o Hugo Gloss, que eu fiz uma pergunta pra ele. Eu falei, Hugo Gloss, é o seu segundo troféu imprensa, isso, o segundo. Mas eu lembro do primeiro. O primeiro deve ter uns 12, 13 anos. Nossa, tudo isso? E eu lembro. Ele, como que você lembra? Que o Silvio Santos perguntou pra você, olha, eu acho que ele é. E Ai, aí ele é sim, eu acho que ele é, hein? Aí você respondeu, claro, eu posso ser muitas coisas, Silvio. Eu relembrei isso com ele. que Relembrei. sensacional. Brinquei com o Thiago Barnabé, que faz a Narcisa. Sim. Falei, e aí, você vai receber o troféu imprensa? Olha, se eu não receber, ninguém sai daqui com. Vou tomar E de o todo troféu mundo. imprensa foi feito com as minhas joias. Brinquei. E ele não ganhou o troféu imprensa? Meu, que legal. Eu não sabia. Nem sabia que ele tava concorrendo. Que sensacional. Foi muito bom. A Fátima Bernardes eu entrevistei a Vanessa Camargo, a gente teve com a Angélica, Fábio Júnior, Nicolas Prates, a Renata Abravanel, que é a caçula do Silvio Santos, hoje é Que presidente, hoje é a a presidente do grupo. Do grupo, né? Presidente do SBT é a Daniela, que é a terceira. Blogueirinha, que é só tiração de sarro, né? Deixa eu ver quem mais. O Léo Dias, entrevistei ele, tava junto com a Cariúcha, que é um amor de pessoa. E muitos outros aí. É muito interessante. E como é que você se prepara para isso? Como é que você se conecta com tudo isso para primeiro ter essa memória, né, de lembrar de coisas que aconteceu memória. há 12 anos atrás? Eu não Tem sei o que que ter- comi no almoço tem que- ontem. Então, mas você se lembra daquilo que você gosta. Às vezes eu esqueço. Não, você se lembra daquilo que você gosta. Se você gosta muito de uma receita, você sempre vai fazer. O que você não gosta, você não lembra. E também lembra que o trauma. Traumas a gente costuma lembrar, Trauma né? a gente sempre lembra, né? Então, quando você faz o que você gosta, não é trabalho. É diversão. É diversão. Lógico, você tem um celular, busca ali saber. Às vezes a gente tá num. Quem que é aquela ali? Ou às vezes, principalmente mulher que muda muito, né? Cabelo. É fulana de tal mesmo? Aí eu queria entrevistar, o que que eu vou perguntar? Mas sempre é bom fazer um esquenta. Oi, tudo bem, Dai? Gostaria de entrevistar a Dai. E aí, as novidades? O que que eu posso perguntar? O que que eu não posso? Você tem que ir, tem que ir. E tem que ser você. Não adianta mandar o teu assessor. Ai, vai lá, fala. Não, é você. Tem que ir com a cara e com a coragem. Negócio de assessor. Exemplo, eu, repórter, pedi pra você que tá me auxiliando, vai lá, fala, chama ali o artista e fala que eu quero entrevistar ele. Não, vai lá já direto, oi, tudo bem, prazer, admiro o seu trabalho. Posso trocar uma palavrinha aí com você? Ah, claro, isso, tal. E hoje, você nessa posição, você acha que os artistas têm medo de falar não? Porque hoje, né, esses eventos... O artista tem medo, às vezes ele não quer dar a entrevista, mas ele não pode falar não. Porque não tá bem, tá cansado, horário, corrido. E aí, todo mundo tem um direito, né? Sim. Você não tá me entrevistando? O que eu podia ter feito pra você horas antes, minutos antes? Exato. Daí eu não vou, não tô bem. Já aconteceu com você? Já aconteceu. E não é frustrante pra quem? Poxa vida, minha gente, marquei, veio aqui, preparei. Então, mas é um direito da pessoa. Sim. E às vezes a pessoa não tá bem por uma série de situações da vida pessoal, mas ele tem que estar lá. Quem trabalha com internet e televisão é assim. E a internet Sorrindo hoje... toda hora. E a internet é muito cruel, né? Porque ela é muito rápida. Então, se acontece alguma coisa que não é a expectativa, 2 minutos, a sua vida já está exposta para tudo. Então, é que funciona o seguinte, né? Que Jesus Cristo não agradou a todos. Isso é verdade. Então, você não vai conseguir agradar todo mundo. Não existe um produto da televisão ou um produto da internet que 100% aprovação todo mundo gostou. Não existe. Não existe. Eu arrisco dizer, de uma pesquisa de anos atrás, que uma empresa britânica fez, quem era o brasileiro mais querido da nação. Sabe quem era? Bom, Ayrton Senna, provavelmente. Não? Silvio Santos. É. Difícil você encontrar alguém que não gostasse dele ou que falasse mal dele. Nunca vi. Eu tô dando um exemplo, né? E lembrando que o Silvio Santos era o maior influenciador e não tinha rede social. Exato. É assim, uma coisa assim
fora da curva, assim, é uma exceção. Mas ele era ele, né? Eu acho que a Exatamente. essência da comunicação é você ser você. Tem que ser. Sem ter aquela A coisa toda. Ana Maria Braga é chamada de a rainha dos memes. Hoje é a maior apresentadora da televisão brasileira, mas chamada de rainha dos memes. Por quê? Porque é ela. É ela e acabou e faz sucesso. Rainha das manhãs, rainha dos memes, rainha da televisão, é ela. Porque ela tem, né, o espaço dela. Como era a Hebe, né? A Hebe era Exatamente. fantástica. Ela Exatamente. era A Hebe disse uma vez, já nunca eu vou trabalhar na Globo. A Globo nunca vai me contratar. E a própria Boni já disse que a Globo jamais contrataria a Hebe, porque a Hebe só fazia programa ao vivo e falava o que queria. Aí Exato. fugia do padrão Globo de qualidade. Mas impediu dela se tornar a rainha da televisão brasileira? Não. Tanto que após a morte, quem fez a série de homenagem a ela? Pois Globo. Assim como a gente tem grandes nomes também ali na Globo, né? O próprio Jô Soares, acho que quando a gente fala de entrevista aqui no Brasil, ele é o cara. E o formato que ele trouxe pro Brasil. O formato que ele trouxe. Você sabe a história? Ele era do humor. Sim. E ele apresentou esse formato para o Silvio. O Silvio. Aí convence, tá bom, Silvio. Tá bom, Jô Soares, o Silvio disse, vamos fazer. Tudo, uma vez por semana. Tudo programado quando chegou pra gravar. Mas, Jô, não vai dar certo, tem que ser diário. Diário, Silvio! Onde que eu vou ter convidado a fazer programa? Aí você se vira, mas só vai dar certo se for diário. Mas, Silvio, não vou dar conta. Vai dar conta, sim. Como é que a gente vai trazer os artistas? Se vira. Imagina Ficou isso. 11 anos no SBT, acho que 16, não lembro, na Globo. E na Globo. E criou um padrão que, ó, Danilo Gentili fazendo, Tata Werneck, o Porchat fez. Sim. Como é que é o nome? Adnet? Como é que é o nome do primeiro do Adnet? Marcelo Adnet fez, que era o Adnight. Criou um formato que se consagrou. Hoje aqui no Brasil. E continuando, isso aqui é inspirado no Jô. Sim. Porque o primeiro programa dele era como se a sua mesa tivesse aqui e era ainda aquele microfone. Isso aqui, olha pra você ver, ó, até me arrepio. Jô Soares. Silvio Santos foi visionário. Tá bom, mas tem que ser todo dia. Porque aí eu consigo entrar e dividir a experiência no final do dia, né? É isso. E ele gravava 4, 5 num dia. Gente. Jô Soares, 11h30, você lembra? Lembro. Não vá pra cama sem ele. Sem ele. Eu cheguei aí na gravação do Jô Soares, acho que umas 2 na ou 3 Globo ou no vezes. SBT? Na Globo. Você chegou aí, eu nunca fui. Eu cheguei aí. Quando eu era mais nova, eu passei um tempo dentro de algumas... Dentro do SBT, no programa da Angélica. Depois eu conheci uma menina que tinha muito acesso na Globo. Depois um amigo meu trabalhava na Globo. Você foi no programa da Angélica, no SBT? Fui. Na casa da Angélica? Não, o que ela tinha depois, que era... TV que Animal. tinha os anjinhos que dançavam, não lembro o nome. Mas aí não, do Anjinho não foi na Globo? Foi o Angel Mix. SBT. Não, lá no SBT tinha os 2 meninos, tinha 2 meninos, 2 meninas que dançavam, aí tinha as coisas lá. Eu lembro da casa da Angélica, era 3 horas da tarde. E tá na minha cabeça, assim, ela entrando no programa, 2 de um lado, 2 do outro, que ela tava celebrando 22 anos. E hoje ela tem quanto? 51. Nossa, eu tô velho, né, gente? Eu tenho foto. Eu lembro que tinha um dos meninos dela, era muito bonito. Não vou lembrar o nome Era agora. esse o programa, era a Casa da Angélica, que tinha tinha as asinhas lá, os anjinhos. Então, porque eu lembro que... Mas era no SBT. Na Casa da Angélica. Lembra da música? Porque lembra... Na Casa da Angélica. Na Casa da Angélica. Olha, tô E eu velho. fui na gravação. Sentei lá, eu tenho foto Isso foi em lá. 1914, se não me engano. Né? Tipo, volta. Eu já sou zoada em casa. Em casa as pessoas falam a minha família me zoa. Isso foi em 1900, não te interessa. E não te interessa quanto era, né? Aí depois eu fui no Jô, ele tava na Globo, porque um amigo Já era programa do Jô. Já era programa do Mas Jô. o que marcou não é o nome Jô Soares 11h30? Soares 11h30, era isso. Que começava 1h da manhã? 1h da manhã, era isso. Mas se chama Jô Soares 11h30. E ele fazia umas perguntas fantásticas, né? E tinha o humor. É O humor era fantástico. E aí, o comecinho do programa. Você vê, hoje o que tá mais parecido com ele é o Danilo Gentili, o meu xará. O Danilo Gentili, eu acho que ele evoluiu absurdamente. Eu gosto muito dele. Eu acho ele muito inteligente. Ele tem uma história muito legal também, uma história de vida. Tata Werneck, né? também faz o mesmo lado
do jogo, que é humor. Que é humor. Que tem que ter humor. Se não tiver humor... Não tem graça. Nem que seja humor dela pra comer com pão. Mas tem que ter. Você não acha? Eu também acho. Mas diz uma coisa pra mim. Hoje, quando você olha todo mundo que a gente tem de comunicação no Brasil, quem que você destaca como esse hoje é o melhor? Comunicador? É. É difícil, viu? É difícil porque nós temos excelentes comunicadores. Olha a revolução que o Luciano Huck tá fazendo na Globo. Trazendo artistas de outras emissoras e homenageando. Aquilo que ele fez no fim do ano, de chamar Patrícia Bravanel e lá no palco para homenagear Silvio Santos, eu chorei igual criança. Coisa mais linda que eu já vi, conectou, né? Teve a transmissão simultânea. Dos dois. Olha, tem coisa mais bonita que isso? Aí eu pensei comigo, tá? Precisou morrer o Silvio pra ver isso, né? Porque ele fez de tudo. O Teleton, quando o Silvio trouxe pro Brasil, a proposta era todas as emissoras, 24 horas, mostrando a mesma transmissão. E ele não conseguiu. Lembrando que um dia a Globo sai daqui, porque a gente vai usar o teu horário, né? Precisou passar... Ele saiu da Globo em 75, precisou passar 50 anos pra poder ver, né? Ele morrer pra ver. Tanto que burburou aí, que talvez o Silvio Santos estivesse vivo, a Globo ia... Antes dele morrer, quando ele estava vivo, a Globo queria fazer um domingo na Globo com o Silvio Santos. Já pensou o Silvio Santos de volta na Globo? Que máximo. Que emoção. Então, Luciano Huck, excelente comunicador. O Celso Portiolli. O Celso Portiolli é cria do Silvio Santos, né? Cria do Silvio Santos. Que hoje está em atividade. Eu gostava muito do Faro, que tá agora de férias aí. Nós temos a Eliana, rainha dos domingos, né? Também ainda não tem um programa dela. Adoro Ana Maria. Gosto muito da Patrícia Bravanel, tá mandando muito bem. O grande era o Silvio, né? Faustão faz falta na televisão. Mas você já imaginou a vida do Faustão? Quantos anos ele ficou também? Todo domingo? Porque era ao vivo, né? Não, mas mais do que o Silvio? Mas o Silvio era o dono, né? Pensa. Era uma outra estrutura, né? Sei lá, uma paixão por aquilo. Então, ele ficou, né? O Gugu faz falta demais. A Hebe. Mas você perguntou de hoje. De hoje, falando quem seria? Só tô falando dos que já foram. Morreu. Não tem... Se eu tivesse que julgar aqui, tô jurado do troféu imprensa. Melhor, você viu quem ganhou, né, esse ano? O melhor apresentador não vi. foi Quem o que Celso foi? Portiolli. Celso Portiolli. Colocaram o Gugu. Gugu não, colocou Luciano Huck. Esqueci o terceiro. Marcos Mion. Aí ganhou o Celso Portiolli. Ele, meu segundo troféu. Que bom, eu acho que ele tá mandando muito bem, né? Muito. Eu gosto dos três. São excelentes. E assim, o que tá mais tempo hoje, que tem mais tempo de duração na TV é o Celso Portiolli, né? Ele começa ali 11h30 e entrega ali pro Roda Roda Jequiti, depois o programa Silvio Santos. E vem a Patrícia com 5 horas de programa, né? Das 7 à meia-noite. Como que você consegue entender o que tem na TV, na internet e ainda participar dos eventos que são de segunda a segunda? Não, você não entende. Não tem como, né? Não dá pra você dar atenção em tudo, né? Por exemplo, tô acompanhando Vale Tudo, a novela. A nova, o remake. Eu tô porque é a minha vida ali, sabia? Sério? É a minha vida todinha ali. Tem um amigo meu, Matheus, um beijo pra você, Matheus, fala, nossa novela aí. Tem os mesmos personagens, inclusive. O vilão. Tem, inclusive, tem a personagem lá, a vilã. Quem que é a vilã? Tem duas, né? Mas tem a principal agora lá, que é não, a outra pior lá, que é a Maria de Fátima. A Maria de Fátima. Aí até apelidou fulano de Fátima. Aí ele falando, não, você viu, Danilo, fulano de Fátima, fulana de Fátima. A mãe dele, Matheus, não é esse nome aí. Não, mãe, é que a gente já tá fazendo a nossa versão. Porque tem. Mas sobre a sua pergunta, você tem que ter uma visão geral de tudo que tá acontecendo aí. Você tem que... Mas como você consegue? Dorme que horas, gente? Come que horas? Eu tô atrasado, inclusive, com a Vale Tudo, com a novela Vale Tudo. Mas assim, alguma coisa fica pra trás. Não tem como você tá a par de tudo. Não existe. Alguém fala, estou a par de tudo, tá mentindo. Não tem como. Você tem que dormir.
E as grandes sacadas, né? Eu achei que esse teaser que a Globo fez agora das vilãs. Você viu que legal? Eu Faltou achei algumas lá. Faltou. Faltou várias. Faltou a fulana de Fátima. Mas, gente, vamos combinar que a hora que a Carminha... Gente, vamos lá. Eu nunca não sou a pessoa que assiste novela. Mas que a Carminha, quando entrou, foi fantástico. Não, e a Glória Pires. Mas eu também fui Anjo Mal e Ruth, né? Ruth. Eu também fui Anjo Mal e Ruth. E Maria de Fátima. Maria de Fátima. 3 ali, né? 3. Numa pessoa só tinha 3 ali. Foi né? muito bom, mas eu acho que elas tinham que ter ido pro palco. Eu também acho. Porque a Bebel foi pro palco com a Tancinha. Que a Bebel é a Camila Pitanga. E a Tancinha da primeira versão, Sassaricando, é a Cláudia Raia. Elas foram pro palco. Imagina, a Cláudia Raia fez Tancinha 90, que ano que foi? Não lembro. 30 e tantos anos. E ela incorporou de novo o mesmo personagem. A hora que a Carminha entrou, eu falei, gente, como é que aguenta? Como é que lembra? Do jeito de andar, do jeito de falar. Ela mandou muito bem. E você sabe que eu já tive uma pessoa que foi tipo Carminha, né? Quando me viu de volta, depois sem óculos, bigodinho, fez igual a Carminha no último capítulo. Sério? Fez? Falei, o que você está aqui? Aí eu já misturo os personagens. Você não sabe quão bom é estar de volta. Você falou que, né, sofreu bastante essas intercorrências das pessoas. E você lida super bem com Mas isso. existe vitória sem batalha? Não. Só existe vitória se tiver batalha. Esse é o segredo da vida. Se você você venceu porque houve a guerra ali, né? A gente pode perder a batalha. A gente não pode perder a guerra. E o que você acredita que vai ser o futuro da comunicação, assim? Você acha que a internet é a plataforma que vai ficar eterna, que as TVs, né, ou os streamings, o que você acredita que vai ser a bola da vez? Parece que nos anos 20 uma pessoa disse assim, que tudo que tinha para ser inventado já tinha sido inventado. Tava errado, né? Tava errado. Era só olhar a família Jacksons. E que completou agora em 62 anos tem, que ele é de 1962, se eu não me engano, 63. Nossa. Então já tinha videochamada, já tinha... Videoaula, já tinha filtro... Já tinha o chão que anda, você não precisa andar que tem. Tinha tudo, carro elétrico. Eu ainda queria, eu ainda espero viver para ter um carro que se transforma numa mala. Ó, vamos voltar para 85? 1985, De Volta para o Futuro. Sensacional. O carro já era voador, a lombada já era elétrica. Que mais que tinha? Ele tinha... A jaqueta que secava, não, a casa já era, a casa não tinha já era high-tech, já era high-tech. Tinha o skate voador. Pega meu pé, pega meu pé. Eu acho que a coisa mais bizarra do De Volta para o Futuro que a gente pode atrelar é quando ele chega em casa, acho que é no primeiro ou no segundo, ele chega em casa e fala... E não, lembrando que 85 é o filme, eles projetaram 2015. Exato. Estamos falando 2015, que já passou... 10 anos. 10 anos. Então o filme tem 85, 40 anos. Eles projetaram 30. Então 10 anos atrás, segundo o filme, já tinha um monte de coisa. Que tá tendo agora. Então a humanidade tá atrasada, é isso? Eu tenho medo, não sei. Então, e se surgir uma nova tecnologia? A gente não sabe, é difícil dizer como prever o futuro. A comunicação vai estar aí. Eu já assisti filmes que mostravam, o que é isso aqui? Isso aqui é um celular. Na época da era das telas. Era das telas. Um filme passa daqui 1000 anos pra frente e não existe nada disso. E o que pra você vai ser o seu próximo passo agora? Onde que o Danilo quer chegar? Já conhece um monte de famoso, já tem o seu canal, já é jornalista. Acompanhe minhas redes sociais que vocês verão. Olha o mistério, olha o Eu sou do mistério, eu disse lá no começo, eu não falo, eu faço. Entendi, isso aí, faz sentido. Agora, eu vou pegar ele no pulo aqui, gente. Que conselho que você nunca deu para ninguém, que você daria para alguém que quer começar essa jornada de comunicação dentro da internet? Conselho que eu nunca dei? Que você nunca deu. Pois é. Vou te dar o conselho. Te dar 2 conselhos. 2. Perfeito. Ó, vou olhar ali, ó. Nunca revele tudo que você sabe. Esse é o primeiro conselho. Um bom conselho, gostei.
Esse é o primeiro. E o segundo? Eu acabei de falar. Acabou. Nunca revele. Eu não posso revelar o segundo. Entendi. Faz todo sentido. Adorei. Nunca revele. Não posso revelar o segundo. Tá vendo? Gostou disso aí? O segundo não vai ter. Você quer saber mais, você vai ter que assistir próximos episódios. Entendeu? É isso. Danilo, acho que a única coisa que a gente tem que é limitada é o tempo. Olha lá como é maluco, né? Que ele corre. Eu queria saber o que você tem de deixar de recado pro pessoal e como é que eles te acham, como é que eles... Olha, vou deixar um recado muito sério. Nunca desista dos seus sonhos, nunca. Nunca desista do seu sonho, porque sempre vai ter uma padaria perto de você. Posso deixar minhas redes sociais? Por favor. Danilo Raskin Oficial no Instagram, no TikTok, em todo lugar. Danilo Raskin Oficial. Vai aparecer aqui bonitinho assim pra turma ver. E o meu portal de notícias, TDate News. Todo mundo pode se conectar, manda mensagem pra ele, conversa. Todo mundo não, que é 8 bilhões de pessoas na humanidade. Não, tudo bem. Se chegar a 8 bilhões de mensagens no meu celular, eu não vou responder. Vai ter que responder. Todo mundo é muita gente. Você falou aí agora há pouco pra nós que você sabe fazer tudo, então vai ter que responder, olha só. Eu só não sei fazer uma coisa. O que dinheiro, porque é contra a lei, fabricar. Não pode. Uma vez eu imprimi, ficou igualzinho, sabia? É que eu não tinha a nota certa. Você não tentou usar não, né? Não, falou. Você olhou e falou, beleza. Isso é coisa da Maria de Fátima. Ou do Prenda-me se for capaz, né? Daquele filme mega ultra power. Outro, muito bom. Tá vendo? Gente, você gostou? Eu adorei, achei o máximo. A gente conheceu um pouquinho da vida de quem tá aí nas mídias sociais e que teve que... Primeiro foi de máscara, depois arrancou a máscara. Adorei essa nova forma, entendeu? Tem que dar as caras. Então é isso. Danilo, eu sempre costumo dizer que a nossa maior moeda de troca é o tempo. Então eu super te agradeço por você ter disponibilizado seu tempo. Vim contar um pouco da sua história aqui. Aprendi muito com você, então super obrigada, viu? Eu que agradeço. Olha, vai ter a próxima, não vai? Lógico que vai. Porque eu não contei nem metade do que eu já vivi. Tá vendo? Viu? Ele só deixou o 1, o 2, você tá curioso? Escreve aqui, ó. Que você ficou curioso, volta, escreve, fala, fiquei curioso, o que era o 2? Aí a gente pensa, no próximo a gente conta o 2, mas já tem o próximo. Para você que ficou aqui com a gente até agora, muito obrigada. Tomara que você tenha aprendido bastante coisa e deu risada comigo e com o Danilo. Então a gente se encontra, siga a gente nas redes sociais, tá vendo? Eu esqueço, gente, vocês sabem que eu esqueço, ainda bem que vocês já estão acostumados com isso. Acesse o nosso site, indica, clica lá no sininho, assina, manda mensagens aqui nos canais que vocês têm de acesso ou no LinkedIn. Eu adoro o LinkedIn. E a gente se vê na próxima quinta-feira. Tchau, tchau!